Estamos de volta e já vamos direto para o vídeo de mais duas professoras da rede estadual, que é a professora Regina e a professora Jacira. Pode soltar o VT. Na época eu estava com 41 anos, com 40 eu já tinha feito uma mamografia, não tinha dado nada. Um ano depois eu fiz a mesma mamografia e deu positivo. E quando saiu o resultado da biópsia, estava lá, câncer de mama. Sozinha, né, no consultório com a médica, eu não sabia se eu sentava, se eu levantava, eu dizia que ela estava errada, que eu precisava repetir o exame porque eu não acreditava naquilo, né, eu não admitia, eu não aceitava, porque naquele momento me veio toda a lembrança do meu pai. Meu pai morreu de câncer de pulmão, né, que irradiou para o cérebro, então eu já imaginei que aquilo ali seria para mim, tá? Mas a médica foi muito humana, muito profissional, quando ela disse, não, nós estamos no começo, então aqui vai servir como prevenção. Eu não fiz uma extração total, eu fiz o que eles chamam de um quadrante, né? Tira-se um tanto, né, aquele que está com a doença. Lamentavelmente, na hora da cirurgia, no teste patológico, deu que 2 glândulas da minha axila estavam contaminadas. Isso significava que eu teria que extrair todas as glândulas da axila para evitar uma metástase. E em decorrência disso eu fiquei com um pequeno probleminha. Então retenção de líquido por conta exatamente da ausência dessas glândulas. Mas isso não me impede de mexer as mãos, de botar para cima, botar para baixo, de falar, de sorrir de jeito nenhum. Eu só tive que me adaptar com o relógio, do lado esquerdo para o lado direito. Na hora de escrever atrapalha um pouquinho, mas tudo bem, isso é de menos. A vida continua. Eu não vou te dizer que eu não chorei, eu não vou te dizer que eu fiquei transtornada, eu não vou te dizer que eu não fiquei me sentindo mal, mas eu disse, olha, vamos seguir em frente, se há uma possibilidade, tem uma caminhada, então hoje é o começo dela. Então se hoje eu estou aqui, diante de todos vocês, é porque realmente teve um começo, né? E eu tenho certeza que meu fim ainda não é o fim, né? Tem uma longa caminhada para percorrer. Olha, a vontade de viver é a grande diferença. Se você que está se sentindo mal, ou se você foi diagnosticado e você se deixar levar pelo problema, pode ter certeza, vai ficar maior. Viver é muito bom. As professoras, elas acabam trazendo um assunto que é muito delicado, que é a questão do apoio da família, né? Desse momento tão difícil. O que é que vocês têm a nos dizer sobre a importância da família estar do lado dessa paciente quando ela descobre isso? Família é importante, né, gente? Porque é a base de tudo, né? Toda a nossa formação começa na família, então a família vai nos ajudar nesse enfrentamento, para que a gente possa passar por esse processo tão doloroso, mas a gente também não pode esquecer que a família, ela vai também nos ajudar no caso dessa mulher ser abandonada pelo companheiro. Às vezes ele não entende esse processo que a esposa, a companheira está passando, mas aí ela vai ter a ajuda da mãe, do pai ou do irmão, daquela pessoa que está mais próxima, para que esse amor faça parte dessa corrente do bem que vai ajudar com que ela supere e saia vitoriosa nessa grande corrida aí pela vida, né? Eu não posso deixar de falar a respeito da família que o apoio necessário a ser dado à pessoa que está doente, que passa por esse processo do câncer, que é o paciente, nós sempre mencionamos o quanto é importante a presença da família, o apoio da família, a participação da família, inclusive de acompanhar em consultas, exames, estar sempre junto, né? Mas o que eu não posso deixar de mencionar, que é importantíssimo, é que essa família também está passando por esse processo, né? Claro que de um outro lado, o lado da família. Mas ao mesmo tempo em que o paciente precisa de apoio, de suporte, de acolhimento, de cuidado, a família também está precisando. Então nós que trabalhamos nessa área oncológica, acompanhando dia a dia os pacientes e os familiares, nós observamos isso com muita clareza. Inclusive, eu até várias vezes eu menciono, quando eu tenho oportunidade de conversar, de dar uma palestra, eu menciono que existem situações em que o familiar precisa de apoio psicológico mais do que o próprio paciente.
porque existe um abalo. Quando a Marci fala de ressignificação, eu fiquei pensando justamente que, além do ressignificar que o paciente vivencia, a família acaba também necessitando passar por esse ressignificado. E esse ressignificado é justamente o conhecer ou o dar um novo significado para a vida a partir daquele momento. Isso é o ressignificar. E o paciente, a gente fala muito isso direcionado ao paciente, mas nós não podemos deixar e esquecer que a família também passa por isso. Pelo processo do adoecimento, não de ela adoecer do câncer, mas de ela adoecer de uma série de outras coisas. Seja no aspecto psicológico ou até mesmo no físico, isso acontece, né? E inclusive, pessoas da família que reproduzem sintomas do paciente. E isso eu posso dizer com a maior clareza por experiência própria, né? Então, assim, a gente precisa ter esse olhar para a família também. A família também precisa do apoio. A família é a rede de apoio, é uma das redes de apoio. E a família precisa de uma rede de apoio para também cuidar dela. A mudança de comportamento da família, espelhando o que o paciente está passando, então, assim, é uma forma de manifestar amor. Então, assim, mãe, porque eu te amo e a senhora não consegue comer, então eu também não sinto fome. Mãe, porque eu te amo e eu estou te vendo sentindo dor, eu também passo a sentir dor. E o próprio familiar, o parente, ele não consegue compreender e às vezes ele até acha, será que eu também já estou desenvolvendo um câncer porque eu estou me sentindo igual à minha mãe, igual ao meu pai? Então, ele precisa ser enxergado e ser cuidado. E em outros momentos, né, juntando essa fala da Carol e uma fala da Marci em relação ao abandono, é porque alguns familiares, eles não conseguem lidar com aquela dor. E aí eles terminam abandonando o barco, que é muito comum a mulher ser abandonada no processo do adoecimento. O homem, geralmente, quando ele adoece, a mulher ela se apega mais, ela cuida, ela vira a provedora, né? Assim, ela que direciona o negócio. Mas ela, enquanto mulheres, termina que nós temos mais uma capacidade de ressignificar, de conduzir. E muitas vezes o abandono por parte do homem não significa que ele é ruim, mas é porque ele não está conseguindo lidar com aquilo. E aí precisa chegar alguém, uma rede de apoio de profissionais, uma rede de apoio de familiares, de pessoas que possam dar o suporte para que aquele homem também consiga superar o processo e, de repente, não sair do barco. Porque o fato dele abandonar é não saber também lidar com a dor, com o sofrimento que ele está passando. A medicina ajuda, a família ajuda, os verdadeiros amigos também ajudam, mas existem pessoas que você nunca viu que fazem uma corrente gigantesca também de apoio. É o que fez essa turma cheia de empatia que se debruçou para ajudar mulheres que passaram pelo tratamento de câncer. É o que vamos falar agora sobre o projeto Entre Lenços e Laces. Laiane, conta pra gente como é que é esse projeto. A gente, através do Entre Lenços e Laces, recebe doação de cabelos durante o ano todo. Só que para confeccionar as perucas existe um custo, né? Eu, na verdade, passei por uma experiência pessoal onde eu tive um corte químico. E assim, como médica, trabalhando sempre com pacientes com câncer, porque o paciente perde o cabelo, perde a mama, perde a sobrancelha, depois recupera, né? E aquela coisa meio que natural, assim, porque a gente meio que robotiza o negócio. É natural porque a nossa formação vê como uma coisa esperada. E aí eu tive essa perda de cabelo e precisei ir a um salão para fazer um alongamento de fios. Gente, eu fiquei em choque com o preço. Então, assim, extremamente caro.
E aí eu passei a enxergar assim, meu Deus, o que que essas pacientes passam com a perda de cabelo? Como que elas conseguem fazer ter esse suporte? E aí eu passei a perguntar para as pacientes a importância disso. E cada uma tinha uma história extremamente marcante e diferente. E aí eu fui em outro salão, que é o Salão da Rosete, que é também uma das fundadoras do Entre Lenços e Laces. E aí eu falei para ela, disse assim, nossa, eu tenho um sonho de trabalhar com a doação de perucas para pacientes com câncer. E ela disse assim, olha, Laiane, o ano passado a gente fez corte solidário e doou para uma instituição. Só que a instituição, ela tem um voluntário que consegue fazer as perucas. E esse voluntário, às vezes, doava 1 ou 2 por mês. Então, durante um ano todo, por mais que eles recebam, assim, quilos e quilos de doação de cabelos, eles não conseguem confeccionar a peruca. E esse é o grande X da questão. Porque a gente precisa entregar para essa paciente a peruca pronta. Não só o cabelo, né? Não só o cabelo. E assim, junto com essa peruca, toda a estrutura, o apoio, que muitas vezes ela nem vai usar a peruca. Mas isso também é muito interessante. Às vezes elas, pronto, perdi o meu cabelo, então aquilo ali é uma perda. E quando ela recebe a peruca de volta, que ela começa a usar e se acha linda e tal, e aí muitas conseguem enxergar assim, bom, se bem que agora eu nem preciso tanto dessa peruca, eu estou me assumindo como carequinha mesmo. Mas o fato de dar para ela essa oportunidade, que é Entre Lenços e Laces, eu escolho os dois, eu tenho a oportunidade de usar o lenço, mas se eu quiser, eu tenho também uma peruca. Então me dá a oportunidade de escolher. E essa foi a visão do nosso projeto. E a gente passou então a arrecadar fundos para confeccionar a peruca. Custa em torno hoje, porque nós temos voluntários. Porque nós temos voluntários, esse ano custa R$300 para confeccionar uma peruca. É importante lembrar também que para confeccionar uma peruca, a gente tem que ter a doação de 4 ou 5 pessoas fazendo o corte de cabelo. Porque às vezes a pessoa acha que faz um corte e ali já vai fazer uma peruca. E não, tem que ser 4, 5 pessoas, uma quantidade para confeccionar uma peruca. E assim, a confecção esse ano, o custeio saiu a R$300, mas por quê? Porque a gente também conseguiu 3 pessoas que são voluntárias e confecciona a peruca por um preço mais em conta. E assim a gente precisa dessas doações de cabelos e as doações para mandar confeccionar essas perucas. Quando na época que eu estava me adaptando, e aí eu ganhei uma peruquinha de um projeto de São Paulo. Eu não conhecia o teu projeto, conheci depois. E eu queria uma peruca cacheada, né? E não encontrava. É difícil, então cacheadas, vamos doar cabelo para o projeto Entre Lenços e Laces. A gente precisa de doação, gente. A gente recebe a doação dos cabelos durante o ano todo. E também, assim, geralmente a gente recebe doação para confeccionar no mês de outubro. Mas se quiserem doar, a gente vai confeccionando e entregando. E a gente funciona como um banco de perucas. Então, assim, a gente doa a peruca, o paciente vai usar o tempo que for preciso. Às vezes a paciente não sobrevive, a família ainda fica um período, a gente respeita aquele período de luto e aí a família devolve essa peruca para a gente. Ou a paciente, depois que já não faz mais sentido ela ter aquela peruca, ela devolve para a gente faz uma manutenção e aí a gente doa novamente para uma outra paciente. E aí um outro ponto, principalmente das nossas pacientes que já foram beneficiadas com o projeto, de sempre ter assim, essa consciência de fazer esse retorno das perucas para a gente, porque existe uma fila, né, de espera. Então hoje a gente tem no mínimo 70 pessoas na fila de espera para receber doação de perucas. Muitas vezes essas pacientes elas não conseguem acessar o Instagram para concorrer a uma peruca. Então, porque a gente vai entregando por sorteio. Então, se você conhece alguém que está passando por esse processo de doença, que perdeu o cabelo, que vai se beneficiar, você pode ser o apoio dessa pessoa só indo lá e fazendo a inscrição da pessoa para o sorteio.
Há uns anos atrás eu fiz um projeto na escola, uma gincana, e nós conseguimos colocar nas baterias coisas que eram difíceis da gente conseguir, como, por exemplo, doação de medula, doação de sangue e doação de cabelo. E nós nos surpreendemos com a quantidade de cabelos que nós conseguimos, né? Várias alunas doando, as mães das alunas indo na escola doar. E nós ficamos muito surpresos com a quantidade de cabelos. Não conseguimos tanto as medulas que queríamos, nem o sangue, mas a quantidade de cabelo foi muito surpreendente. De repente, né, você, professor que está nos assistindo e queira fazer uma atividade como essa na sua escola, é importante, ajuda pessoas mesmo, levanta a autoestima, né, das pessoas que estão passando por um tratamento de câncer que não é simples, não é fácil, nós já vimos aqui na nossa conversa. Então é muito importante, se você for professor e tiver a ideia, né, o interesse de fazer um trabalho como esse, faça, e aí procura o contato da Laiane, né, para fazer a doação desse cabelo. Entre lenços e laces. A Maci também tem um projeto muito bacana que ajuda mulheres na luta contra o câncer. Maci, conta pra gente sobre o Casulo Azul. O Casulo Azul é um projeto voltado para o desenvolvimento da mulher que passa pelo processo do câncer. Né? Inicialmente ele foi pensado para uma mulher do câncer de mama, pela minha experiência, mas depois as outras foram chegando e a gente não tem como, né? Então ele é um projeto voltado para mulheres em processo de câncer, para trabalhar principalmente o autodesenvolvimento dessa mulher, né? Para que ela saia do seu processo segura para viver, que ela possa se reencontrar. Muitas a gente sabe que precisam se reinventar profissionalmente, né, pelas condições físicas. Então a proposta do Casulo Azul é essa, trabalhar o autodesenvolvimento da mulher em processo de câncer. A gente trabalha a psicoterapia, né, em grupo. Tem a psicoterapia, tem o auxílio das meninas que são nutricionistas, que me dão suporte no Casulo Azul. Ainda é tudo muito pequeno, a gente está saindo agora do formato digital. A gente fez ano passado a psicoterapia em grupo online, agora a gente está tentando trazer um formato presencial. E a gente sabe que tudo isso requer, né, recursos, requer tantos investimentos, mas o importante, a ferramenta maior e mais importante que eu tenho é o sonho de colocar isso para frente, e as borboletinhas elas vão chegando e, né, a gente vai ganhando força. Eu tenho uma outra amiga também que passou pela mesma experiência que eu, e assim ela abraçou o Casulo Azul. E aí eu falo para ela que eu sou a presidente e ela é a vice-presidente do Casulo Azul, porque a gente, né, tem que sonhar alto com esse projeto, porque esse projeto ele nasceu, né, da experiência que eu tive com a rede de apoio. Eu lembro que no primeiro ano, na primeira entrevista, né, Regina, a gente falou sobre essa importância da rede de apoio, e eu não encontrei aqui um grupo de rede de apoio. Todo mundo falar que no hospital tem, eu não consegui, porque a gente estava em pandemia. Então o grupo de apoio na época da pandemia no hospital parou. E eu encontrei essa rede de apoio, né, pela internet, no Instagram, no pessoal lá de São Bernardo do Campo. Então as mulheres me acolheram, elas têm um grupo chamado Recomeçar é Possível, né? E eu conheci mulheres lá que já passaram pelo câncer há 20 anos, há 15, há 8, e eu falei, meu Deus, e elas me acolheram, sabe, assim, de uma forma tão linda. E eu queria passar para outra mulher essa experiência. O paciente do câncer, ele está acostumado com um tipo de auxílio imediatista, com aquele tipo de auxílio material, né? Uma coisa assim mais emergencial, e a maioria das mulheres elas não estão preparadas para trabalhar esse emocional, esse psicológico, porque quando chega na psicoterapia ela vai ter um enfrentamento, né? Ela vai se deparar com questões que doem. Fazer terapia é um processo que dói demais, gente, mas é necessário. Então algumas desistem, sabe? Então eu falo, quem pega a visão da proposta do Casulo Azul vai ser uma mulher pronta para enfrentar a vida. Hoje eu penso assim, se eu consigo me conectar com uma mulher, se eu consigo fazer a diferença na vida de uma mulher, através da minha experiência e através desse sonho, eu acho que isso agrada o coração de Deus, e eu acho que eu estou no caminho certo. Então não é sobre quantidade, né? É sobre qualidade.
Pode ter certeza que vocês estão sim no caminho certo. Desejo vida longa ao projeto de vocês e que vocês consigam ajudar muitas mulheres que precisam mesmo do apoio de vocês. Gostaria de agradecer imensamente a participação de vocês, a participação de vocês também. Foi um bate-papo muito bacana, deu para tirar muitas dúvidas e ajudar o pessoal que está em casa. Você que está nos assistindo agora, não esqueça, a prevenção ela é sempre o melhor remédio. Não esqueçam de fazer o autoexame, o cuidado é sempre fundamental. E no próximo sábado nós voltamos com mais uma Educação. Até lá!